Sabe aquele dia em que tudo parece dar errado? Acorda atrasado, o trânsito está um caos, chega no trabalho e descobre que aquele projeto deu problema, e como se não bastasse, alguém te trata mal, sem motivo algum. E aí, você se pergunta, por quê, meu Deus? Por que tudo dá errado na minha vida? Calma, talvez a culpa não seja do universo, talvez não seja nem sua, se por mais difícil que pareça, existe uma resposta milenar para isso. E ela vem da filosofia estoica. Uma filosofia que atravessou impérios, guerras, pandemias e se mantém viva há mais de 2000 anos, simplesmente porque funciona. E hoje, aqui, você vai descobrir como o estoicismo pode te ajudar a entender, e mais do que isso, é te ajudar a enfrentar aqueles dias em que tudo parece sair dos trilhos. Por quê? Talvez, só talvez, o problema não seja o que está acontecendo, é mais sim como você percebe o que está acontecendo. E para começar, preciso te contar uma verdade desconfortável. Mas que, se você aceitar, sua vida nunca mais vai ser a mesma. A verdade é, e a vida não se importa com você. Nem comigo. Nem com ninguém. A vida simplesmente acontece. Ela não é má, nem boa. Ela é indiferente. O trânsito não está contra você. A chuva não está contra você. Aquele problema no trabalho não é uma conspiração do universo para te derrubar. Nada disso. As coisas, simplesmente, acontecem. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, costumava dizer que não são os eventos que nos perturbam, mas sim a forma como nós interpretamos esses eventos. Percebe o poder disso? Isso muda tudo. Por quê? Se não são os eventos que te derrubam, mas sim sua percepção sobre eles, então você começa a entender que, sim, e o poder está nas suas mãos. Mas calma, eu sei, e isso é muito fácil de falar, mas na prática, quando tá tudo desmoronando. Como é que a gente aplica isso? Como que a gente não surta, não se desespera, não se afunda? E aqui entra um dos conceitos mais poderosos do estoicismo, chamado a dicotomia do controle. E se você entender isso, eu te garanto, vai mudar a sua vida. A dicotomia do controle é basicamente uma divisão que os estoicos fazem entre duas coisas, aquilo que você pode controlar e aquilo que você não pode. Parece simples, né? Mas presta atenção. Porque é aqui que mora o segredo de uma mente forte, de uma vida em equilíbrio, de alguém que não se entrega ao caos. Sabe aquele trânsito? Você pode controlar ele? Não. E ficar irritado, bater no volante, xingar, resolve? Também não. Mas sabe o que você pode controlar? A sua reação. O que você escolhe fazer naquele momento? Você pode colocar um podcast, respirar fundo, aceitar que vai chegar mais tarde, e que isso não define quem você é, nem estraga seu dia, a não ser que você permita que isso estrague. Sabe aquele problema no trabalho? Você não controla que ele tenha acontecido. Mas você controla a sua atitude diante dele. Vai resolver? Vai se desesperar? Vai culpar os outros? Ou vai respirar, pensar racionalmente e entender que problemas sempre vão existir? E que o que te define não é o problema, é a forma como você escolhe enfrentá-lo. E é aqui que o jogo começa a mudar. Porque, aos poucos, você começa a entender que a maioria das coisas que te geram sofrimento estão fora do seu controle. E gastar energia com isso é como tentar segurar o vento com as mãos. Inútil. Frustrante. Desgastante. Marco Aurélio, que além de ser um imperador, também foi um dos maiores praticantes do estoicismo, escreveu em seu diário, que hoje conhecemos como Meditações, algo incrível. Ele disse, se você está angustiado por alguma coisa externa, a dor não se deve à própria coisa, mas à sua avaliação dela, e isso, você tem o poder de revogar a qualquer momento. Pausa para você refletir nisso. Você tem o poder de revogar a qualquer momento, percebe como isso é forte? Isso significa que a chave da sua paz não está no mundo lá fora, não está nas circunstâncias, não está nas pessoas, está em você.
na sua mente, no seu julgamento. E talvez você esteja se perguntando: tá, mas se é assim, então eu devo simplesmente aceitar tudo? Me tornar passivo? Virar um robô sem emoções? E a resposta é não. O estoicismo não é sobre se tornar frio, nem sobre ignorar problemas. É sobre entender onde vale a pena colocar sua energia. Quando você aprende a diferenciar o que está sob seu controle e o que não está, você para de desperdiçar energia brigando com a vida e começa a direcionar essa energia para onde ela realmente faz diferença. E isso não é se tornar passivo, é se tornar estratégico. Quer um exemplo simples? Imagine que você planejou um dia perfeito. Sol, praia, descanso. Só que, de manhã, o tempo fecha. Começa a chover. E aí? Vai estragar seu dia? Vai ficar irritado com o clima? Vai amaldiçoar o universo? Ou vai entender que você não controla o tempo, mas pode controlar o que faz com aquele dia? E aí você lê um bom livro, assiste um filme, conversa com alguém que ama e descobre que, no fim das contas, o que te faz feliz não é o sol lá fora. É o que você cultiva aqui dentro. E essa é uma das maiores lições do estoicismo, e a vida externa não tem poder sobre sua vida interna, a menos que você permita. Mas, olha, não se engane. Isso não é fácil. É um treino. É uma prática diária. É como fortalecer um músculo. Você não vai na academia uma vez e sai forte, né? Com a mente é a mesma coisa. Por isso, os estoicos criaram práticas, exercícios mentais, pequenos rituais diários que ajudam a fortalecer essa mentalidade. E eu vou te ensinar alguns agora, para que você possa começar hoje a mudar a forma como enxerga a vida. O primeiro se chama a visualização negativa. Parece estranho, né? Mas funciona. Basicamente, você imagina, de forma controlada, que coisas ruins podem acontecer. Não para ser pessimista, mas para se preparar emocionalmente. Por exemplo, antes de sair de casa, você pensa que talvez hoje eu enfrente trânsito. Talvez alguém me trate mal. Talvez algum plano não dê certo. E ao fazer isso, você não se surpreende quando acontece. Você não se revolta. Você já está preparado mentalmente. E quando não acontece, você valoriza ainda mais o que deu certo. Outro exercício poderoso é o que Marco Aurélio fazia todos os dias: memento mori, lembre-se da morte. Parece pesado, mas não é. É um lembrete de que a vida é curta, e que perder tempo se estressando com coisas fora do seu controle é desperdiçar o pouco tempo que você tem aqui. Isso te faz valorizar mais o presente, as pequenas coisas, as pessoas, os momentos. E tem mais, outro conceito fundamental do estoicismo é entender que você não controla as pessoas. E isso liberta. Sabe aquela pessoa que vive te irritando? Que vive te criticando? Que não muda, por mais que você tente? Pois você não controla ela. Mas você controla a sua escolha de não se deixar afetar. Você escolhe se aquilo te tira do eixo, ou se você observa, respira, e segue em paz. E eu sei, isso não é o que você queria ouvir. É muito mais fácil acreditar que o problema está lá fora. Que é o outro, que é o trânsito, que é o governo, que é o mundo. Mas, a real é que o mundo não vai mudar para te agradar. O que pode e deve mudar é você. Epicteto dizia: se alguém te provoca, saiba que não é a pessoa que te irrita, mas sim o seu julgamento de que aquilo é provocação. E isso é libertador. A partir de hoje, cada vez que algo der errado, lembra disso, pergunta para si mesmo: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, solta. Solta o peso. Solta a cobrança. Solta a ilusão de controle. E se a resposta for sim, então age. Faz sua parte. Com disciplina, com serenidade,
com foco e deixa o resto para a vida. No fim das contas, sabe por que tudo dá errado. Porque você quer que a vida siga exatamente como você planejou. E a vida não foi feita para seguir seus planos. Ela segue os planos dela. Mas quando você entende isso, quando aceita, quando para de brigar com o que não pode controlar e algo mágico acontece e as coisas continuam dando errado, mas você para de sofrer por isso. E descobre que, no fundo, nada nunca deu errado. Só não saiu do jeito que sua mente imaginou. A paz não vem de controlar o mundo, vem de controlar a si mesmo. E isso, ninguém pode te tirar. Se esse conteúdo fez sentido para você, respira fundo agora e guarda essa frase, que não são os acontecimentos que te ferem, são seus julgamentos sobre eles. Isso pode mudar sua vida. E se quiser aprofundar mais, eu te convido a assistir os outros vídeos aqui do canal. Tem muito conteúdo sobre estoicismo, sobre como fortalecer sua mente, sobre como viver uma vida mais leve, mais forte e mais consciente. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, Memento Mori.